Olá! 15ª aula do Teatro do Oprimido, Transformar para a Realidade. Hoje vamos dar continuidade à aula anterior, vamos falar sobre os exercícios de dupla. Curtam aí. Os jogos de dupla, a gente costuma utilizar que é o hipnotismo colombiano, como eu já tinha passado em outra aula. Então, de uma pessoa guia a outra, aí tem aquela conexão de manter o espaço, entre a mão e a cabeça do colega, de estar focado sempre, esse é um exercício de condução. E fica muito interessante andando pelo espaço, várias formas de guia, assim, trabalha uma conexão muito grande. A gente também trabalha o espelho, onde uma pessoa tenta imitar sem parecer uma imitação, de aproximar o movimento que a outra está fazendo, de manter assim aquela visualização que a gente faz, assim, uma pessoa se olhando no espelho, então vocês vê duas pessoas ali e muitas vezes tu não sabe, a conexão está muito grande, e aí às vezes tu não sabe, quem é que propõe, quem que está assim propondo, porque as pessoas estão tão conectadas, em fazer o mesmo movimento, então que a gente coloca que as pessoas não façam um movimento muito rápido, não façam essa transição, essa mudança, que sem que a outra consiga acompanhar, e aí vai propondo, de uma maneira corporal, assim, fica brincando, como se fosse olhando no espelho, se vestindo, sei lá, escovando o dente. Aí fica a carga de cada pessoa da proposta, o espelho trabalha com isso, Também esse jogo de dupla, que a gente faz, assim, são introdutórios, iniciais, que a gente utiliza, que é a preparação para teatro e imagem, é da estátua, de modelagem de uma pessoa congelada, a outra prepara, isso eu já passei na aula anterior, vai tocando. Então, essa aproximação da parte do corpo, essa criatividade de criar um modelo no outro, de um posicionamento, uma postura, que a pessoa fica no espaço, ao mesmo tempo trabalha com o tato, de mover a outra pessoa, trabalha com a concentração, que a pessoa fica congelada ali, e a outra, também observa bem todos os detalhes, como essa pessoa vai ficar interessante, em cena, assim. Lembra também, essa coisa sempre tem um jogo de alguém propor e alguém, se deixar se conduzir, nós temos, falando em condução, nós temos as marionetes, que se utiliza de uma pessoa conduz a outra, essa pessoa fica em eixo, ao mesmo tempo é maleável, ela se deixa ser movida pela outra pessoa. Aquela condução, ela tem que ser uma condução com flexibilidade, de movimentos, de boa condução, mas sem que agrida, fisicamente aquela outra pessoa, mas que proponham desafios assim, de o boneco, a marionete desce, a marionete sobe, a marionete vai para frente, aí a marionete é movida com a barriga para frente, com a barriga para trás, jogos laterais. Então fica um jogo bastante interessante, assim, de mover, E depois alternadamente, todos esses jogos, a gente faz, quando um propõe, depois alternadamente troca, 1, 2, 3 de Bradford. Esse
esse jogo, ele propõe várias coisas, né? As pessoas contam de 1, 2, 3, podem até contar mais, mas a gente, para introduzir, a gente conta em 1, 2, 3, onde alternadamente cada um conta um número, né? Depois vai substituindo esses números por movimento e sons. Os movimentos e sons entram no lugar dos números e as pessoas têm que manter aquela sequência, né, em cadeia, assim. E aí todo mundo tem a hora de entrar, onde de pergunta e resposta. Um entra, aí o outro responde com o próximo número, aí depois vem um outro número e aí assim sucessivamente vai acontecendo, né. Formam coreografias, né, que as pessoas ensaiam para manter aquelas sequências, né, de repetir. Cria criatividade, assim, de um movimento e o som substituindo, né, que quando muita gente chega para o teatro pensa que é só para reproduzir a parte da oralidade de voz e de ficar decorando textos, mas não é uma sequência de movimento, assim, é bastante interessante e quebra um pouco com isso, né, acaba sendo uma brincadeira e eu acho importante, né, de se dar essa brincadeira, né, ela é bastante desafiadora. A gente faz uma brincadeira, né, que é o ninguém com ninguém, que as pessoas se saúdam, se cumprimentam, né, a gente trabalha com essa questão de contato corporal, né, de uma parte, né, cumprimenta com a outra, assim, comumente a gente dá uma mão, né, um cumprimenta com a mão do outro, mas em vez de fazer isso, vai fazer assim, tipo cabeça e costa, né, mostrei aqui o cotovelo e barriga, e aí, assim, a pessoa tem que se ajeitar, né, propõe, uma se conecta com partes diferenciadas do corpo, né, as duas pessoas assim, aí uma, né, primeiro recebe aquela mesma ordem, né, um faz e depois o outro também cumprimenta, né, com a parte oposta que foi colocada ali. E é muito engraçado, assim, fica, né, toda uma roda assim se cumprimentando, né, cumprimenta o pé com o peito de alguém, então né, faz que a pessoa saia daquele cotidiano muito cômodo, assim, né, além de desmecanizar, né, o corpo, assim, né, trabalho de improvisação, né, e fica uma expressão corporal diferente, assim, né, diferenciada. A gente trabalha, né, com uma dupla de jogadores, né, que, assim, fazemos 2 fileiras, aí nas fileiras cada jogador tem a sua dupla, né, e aí ele vai conectar ali, tipo, a gente pode jogar tênis, jogar vários jogos com bolas, né, bolas imaginárias, né, aproveitando, né, do objeto imaginário. Aí as pessoas, né, lançam a bola, então a outra, né, vai receber, ela vai ficar naquele estado de espera, de aguardo e recebe, passa para outra, então ela vai passar em lances diferentes, em velocidades, né, amplos, mais curtos, e aí fica aquele jogo ali, né. Se a gente muda, né, a bola, o tipo de bola também, né, vai mudar o jogo, vai ficar mais rápido, né, de como é que faz o lançamento, então fica um jogo assim bastante corporal, né. Esse jogo aquece, né, as pessoas assim com o tempo, né, a gente, né, conclui quase sempre com um faroeste, assim, que as pessoas aí elas podem se entrosar entre elas, assim, aí começa todo mundo a se cruzar, né, e aí tu tem que manter conectado com a tua dupla, né. Tu pode chegar próximo, mas tu nunca tem contato físico com a tua dupla, né, e aí vai fazendo essa interação, né. O jogo duplo de jogadores
é bem desafiador, né? Além da movimentação, trabalha o tempo, o espaço, o foco, né? E a gente também trabalha, né, o tapa-buraco, né? O tapa-buraco é assim, de a pessoa, uma pessoa, né, propõe, primeiro se coloca num espaço e as pessoas vão utilizar corporalmente de ocupar um espaço preenchido entre alguma parte, né, assim, deixei um espaço aqui assim, né, me coloco ao chão, né, começa pelo chão. Então outra pessoa vai aqui, vai de repente colocar as pernas aqui, ou ela vai botar a cabeça, e aí vai fazendo, né, uma composição, né, a gente começa de dupla, mas às vezes vai aumentando, vai juntando duplas, vai ficando assim 6, 8, né? E aí cada uma vai complementando, né, aquele espaço vazio e faz uma grande composição, mas inicialmente o jogo pode ser feito só em dupla também, né? E aí sempre cada uma colocando posições, posturas diferentes, né? E a outra completa essa imagem, né? Aí isso, né, também é um dos jogos, dos exercícios assim de dupla que a gente, né, usa para também construir, né, o teatro-imagem, assim. E o tapa-buraco, além da complementaridade, ele também trabalha essa noção espacial, né? Bom, a gente tem um exercício, né, que na fase de preparação, assim, para fórum a gente utiliza, né, de duas pessoas com as mãos conectadas, né, elas fazem uma certa oposição, de uma empurra, a outra mantém uma certa resistência, mas cede, né, e aí elas vão fazendo o deslocamento e procurando, né, esse equilibrar. Um propõe, né, guia, né, pressiona, e o outro resiste, cede um pouco, e aí aquela pessoa, né, se ajuda a conduzir um movimento, se ajuda a firmar um movimento, e aí fica naquele jogo, assim, né, de pergunta e resposta. Isso é importante saber, assim, quando tá tendo um diálogo, que há momentos, né, que tu tem que achar algum ponto, porque quando tu atravessa um ponto, né, a gente relatando aqui, né, essa questão de oprimido e opressor, como é que se dá em cena, né? Então é legal para eles entenderem, né, esse papel que tem, né? Ao mesmo tempo a gente trabalha, né, outro que a gente trabalha, assim, que eu posso colocar, que é bastante intenso, é o torturador, que também a gente, né, deixa para trabalhar um pouco mais tarde, porque ele mexe bastante essa coisa, né? Uns não conseguem, quando usam o papel de opressor ali, né, porque são tímidos, estão acostumados, né, a não reagir de forma passiva ou de encarar, né? Aí a gente coloca, né, o ator, ele não é necessariamente o personagem, né, mas ali a gente trabalha assim, aquele personagem tem que ser crível, né, então entra ali e faz aquele papel para a gente, né, perceber, sentir a revolta daquele papel que está ali, né. Então aí as pessoas, né, escolhem táticas, né, estratégias, assim, e de lembrar que essa coisa existiu e que ainda existe, né, e a gente não quer, né, que tem tortura. E o outro, né, recebe essas torturas, como é que ele reage, né? Que isso, quando a gente vai fazer a cena, né, as pessoas, né, têm essa coisa de posicionar, opa, eu me sinto, além de trabalhar a sensibilidade, né, tem da pessoa fazer aquele ritual ali, né, de uma máscara, né, de opressor e também, né, essa derrota, essa resistência que tem o outro lado, né, aí essa complementaridade, né, desses opostos a gente joga, né, é uma finalização, é uma improvisação, né, que se torna ali, né, depois a gente faz que as pessoas se abracem, relaxem, né,
E as pessoas, né, quase sempre elas comentam, olha como é que eu me senti, como é que senti sendo um ou outro, né, o papel desses opostos, né. Bom, eu não querendo me alongar, né, acho que concluo por aqui, são propostas que a gente faz, né, bota na prática, mas que a gente, assim, né, quer que vocês tenham um pouco de ideia de como é e que talvez isso tenha curiosidade, né, de fazer ou de participar, ou quem puder também, né, alguns desses exercícios, esses jogos aí são mais fáceis, né, de repente já também fazer essas pequenas brincadeiras, né, e aí eu ressalto esses que eu coloquei mais difíceis, né, de você fazer primeiro, participar, né, de uma oficina, de uma aula, e não sair executando assim, né, que a gente sempre tem que ter responsabilidade daquilo que propõe, né. Vamos lá, então, a gente trouxe, né, alguns exercícios para vocês, alguns jogos, né, e são só uma pequena parte, assim, a gente tem muito mais a explorar, né, e a gente, comentando assim do nosso trabalho, a gente não utiliza só os jogos do Boal, né, então aí o teatro ele tem essa amplitude, então pode, né, tu conectar com áreas distintas, né, do teatro. E espero que vocês tenham aproveitado, né, que a gente trouxe ali, possa servir aí para vocês. E tem muito mais. Bom, vamos falar de uma coisa que é muito importante, né, já que a gente trabalha com teatro oprimido, é falar da opressão, né. E eu poderia aqui também ficar falando muito no significado do que é opressão, né, as questões do dicionário. Eu peço para vocês, né, que dão uma olhadinha em vários dicionários, né, vocês vão ver várias denominações e entender um pouquinho o que é. Então, vamos falar um pouco, vamos começar por falar assim do início, sei lá se foi o início, né, onde foi o início, mas assim, né, deve ter vindo de algum lugar. E assim, as possíveis causas, né, o desvelamento de acontecimentos, né, deve ter acontecido no passado, né, quando, talvez pela essência do homem, né, do ser humano mesmo, né, de se colocar, de ser um ser indefeso na natureza, né, e essa ânsia de resolver as coisas, né. Mas acontece que em alguma parte desse processo, né, do ser humano, né, no planeta, ele começa a dominar, né, os meios naturais, a natureza, e começa a dominar, né, dentro da sua própria espécie, né. E aí o homem, né, o ser humano, ele notou, né, que ele podia decidir e determinar, né, certas coisas, e ele também começou a usar essa influência, né, para ele ter poder sobre as coisas, né. É por aí a introdução do conceito de propriedade, né. E isso faz, né, que começa a classificação da sociedade, né, e umas pessoas começaram nessa busca de poder e de subjugar outros, né. Então, uma das primeiras opressões, né, que se fala seria, né, a da mulher. E no passado, né, a gente tinha uma outra forma de sociedade, né, que veio
ter um rompimento disso, né, com a ascensão do patriarcado, porque a mulher, né, ela via assim como mulher gesta, né, e em determinado tempo o homem descobre, né, que os filhos que eram gerados não eram coisas divinas, assim, né, que no caso descobre, né, que tem o seu papel de reprodutor e que é em função dele e começa né, a centrar no poder masculino, começa essa coisa assim de se cercar, né, no seu território e de colocar e qualquer problema que aconteça também devido aos estrangeiros, né, começa essa questão do ódio aos estrangeiros, né, o nome bárbaro, por exemplo, vem, né, dos gregos chamar os povos que não eram os povos dali eram bárbaros, né, e sempre se utilizou esse artifício, né, de culpar a culpa nos outros, né. O revolucionário é nós fazendo um trabalho interior na gente primeiramente, né. Então, voltando ao assunto, né, com essa questão das guerras, de manter a propriedade de tanto de território, de bens, de produção, né, e também a gente falar assim que teve um favorecimento, né, no início assim, de acreditar, né, que certas pessoas tinham poderes divinos e tinham um superpoder na Terra, né, as pessoas começam a trabalhar e naquela crença essas pessoas se favorecem, né, isso a gente pode falar de mídia e outras coisas que utilizam, né, essa mesma tática, né. E isso, né, vem também carregar com o poder político, né. E aí eu coloco, né, essa questão do nascimento do Estado, né, para mim. O Estado como estrutura, né, ele vem a favorecer, né, essa dominância, essa sucessão de classes e de poder, né, e aí vem a manter ou gerar outras opressões, né. Mas a gente fala como sociedade, muitas vezes a gente não está enxergando, né, da onde parte a opressão. E falando de sociedade e do século que a gente vive, né, tem muita coisa que veio do meio cultural, né, se construiu em cima de uma cultura. E se utilizou a cultura do opressor, né, se a gente, né, reproduzido e reforçado, né, por todas as coisas que assim, né, nos propagandeiam, né, essa questão do poder, né. E muitas coisas que a gente pensa, a gente não pensa, porque foi pensado para a gente pensar, né. E essa relação de poder, né, esse poder estabelecido, ele tem essas bases, né, em cima dessa exploração da dominância, né, usando essa força. Ele tem duas maneiras, né, de abordar, né. Uma delas é a questão da repressão, né, que a sociedade ela tem essa coisa da heteronomia, né, que é, né, o poder, né, de um diferente, né, domina sobre todo outros grupos sociais, né, e determina, né, determina as vidas dessas pessoas, né. Então, para que seja aceito, né, essa dominação utiliza uma tática, uma estratégia a repressão, né, de reprimir toda a voz, em vez de haver diálogo, de se construir junto, se construir para uma sociedade plural, né, aí se usa a repressão, né, se usa a força, né, e se estabelece questões burocráticas e de mantenimento do poder, né,
segundo o Pierre Clastres, né, ele estudando as comunidades indígenas, principalmente da América, ele viu assim que por exemplo, para ser respeitado, né, a gente vai falar de liderança, né, de uma população, né, originária, assim, povo originário, né, às vezes aquela pessoa que faz mais, que quanto mais trabalha para a comunidade, né, ela mais tem respeito para essa comunidade, né, sem ela ter o favorecimento maior social dela, né, como alguém que dirige, conduz, né, toda essa relação de poder, né, quanto mais dá, mais oferece, mais a sociedade, né, reconhece esse papel de liderança social. E na nossa não, né, se estabelece leis, se coloca empecilhos para que a gente não tenha acesso, que não tenha, né, que não exista existe essa diferença bem grande, né, nessa relação de poder, né. Então, outra tática, estratégia é a da cooptação. O que é a cooptação? É de vender, de dar alguma coisa que favoreça para que tu traia ou para que tu não note que está sendo dominado, né? Isso isso assim é histórico, né? De se conseguir, né? De tu trair todos os que tu cerca, né? Eu digo trair não que significa assim que tu não tenha os mesmos conceitos, né? Mas tu tá às costas, né, do trabalho, do esforço, do empenho, né, alheio para uma socialização, né, e tu se favorece com interesse pessoal de poder, aí, assim, de poder, né, não estou falando de tua autonomia, né. Então a cooptação é um meio subjetivo, né, e muitas vezes tu não nota que tu é dominado, né? Então, por isso a gente um monte de propagandas, de favorecimento em detrimento que outras pessoas percam, né, os seus direitos, e a gente ter a mais que elas, né? Ou a gente só pensar na gente, e por isso a gente politicamente, né, mantém o mesmo sistema, assim, do jeito que tá, porque a gente, né, não é egoísta, né? Na nossa sociedade atual, assim, né, apesar de muita informação que se tem, a gente vê que existe uma alienação também muito grande, né, enorme, assim, uma geração que possivelmente às vezes não tem referência, né. O processo de alienação leva a gente a não visualizar certas coisas, né. Vou comentar. Vamos datas cívicas, né? Alguém já colocou para vocês assim que a independência do Brasil realmente aconteceu? Será que foi do jeito que nos contaram? O descobrimento do Brasil foi descobrimento? Então, a gente tem que passar assim, ó, que partem dessas narrativas, né? Se vocês forem estudar a história a fundo, vão ver que é uma piada no Brasil, assim, né? Eles construíram em cima de uma farsa, né? De que Dom Pedro estava com os dragões, que foi uma pintura posterior que foi feita, né? Pediram para reproduzir uma pintura do Napoleão lá, né? Ali dos dragões no Riacho Ipiranga, né? Essa independência do Brasil, o Dom Pedro estava de pijama em cima de uma mula e com caganeira ainda por cima, né? E aí tu bota ele lá com o uniforme, com a espada voltada para cima, né? Então chega, né, de piadas, chega de favorecimento. Todos os povos aqui da América lutaram, né, e participaram, né, dessa conquista. A gente dá para um imperador e aí a gente também, né, valoriza
essa herança, né, nossa histórica aqui de que, né, e não manteve, né, não, a sociedade como um todo não teve um beneficiamento com isso, né, nem a nossa própria questão da república, né, os militares tomam poder, tá, tinha gente abolicionista que estava lutando também, mas não a sociedade como um todo, então... E a gente falar de história de Brasil e dos heróis, né, o maior carniceiro que teve, né, na história aqui do Brasil, aí ele é o Duque, né, o Duque de Caxias, né, que se levantam nomes de ruas, estátuas, né, que o povo, quando se organizou, quando procurou, né, de ter uma estrutura mais igualitária, melhores condições para todos, assim, né, for passado pela violência. De novo a gente fala, né, de questão do poder. E as datas históricas, vocês aí, por exemplo, a gente já se perguntou do dia do trabalho, não, do trabalhador, né, do dia da mulher, do dia do índio, né, então certas coisas devem ser faladas, né, por exemplo, as mulheres trabalhavam tanto, trabalhavam 16 horas, trabalhavam, ficavam os filhos eram explorados, né? Trabalhavam dentro das empresas também, crianças de menor, entendeu? Os trabalhadores também, né? O dia do trabalho não foi morte, né? De trabalhadores que estavam que sofriam a repressão da polícia. Eu falei da polícia, não estou falando assim da instituição. Essa corporação criada foi para manter o privilégio dos reis e depois, né, da classe que estava dominando, do poder dos grandes empresários, né? E aí, né, o dia do trabalho, né, 8 trabalhadores assim foram presos, né? Com uma bomba, né, que depois, historicamente, se colocou, né, se tem a informação, tudo isso, não tô inventando, né, isso não é uma alienação que eu quero que vocês tenham, né, de que foi forjado, que a própria polícia explodiu para poder, né, culpabilizar, né, então eu estou colocando como exemplo. E aí quando fala esse dia do trabalho, não, e esses trabalhadores também eram anarquistas, né, e aí vocês sabem que é anarquismo. Então eu digo assim, ó, tudo a gente tem que ir para trás, tem que aprofundar. Então eles foram mortos por causa que eles estavam procurando melhoras sociais. As mulheres foram queimadas na fábrica por isso, e aí nasce o 1º de maio. Não é um dia para você dar um presentinho aí e dizer assim, um dia é o seu dia maravilhoso, papapá, e você voltar para uma relação que não reconhece como igual, como a verdadeira valorização. E foram dias de luta e de luto, né? E também, né, o dia de 19 aqui de abril foi o dia que nas Américas, que no México, né, os indígenas, como estavam se extinguindo, né, a própria sobrevivência e todo esse mecanismo de poder, entendeu? Então se reúne, né, com os povos, né, daqui, originários daqui da América, e também traz essa abertura para os povos nativos de todo o mundo, né, e aí reconhece o dia da consciência negra, né, de todo esse papel de que trouxeram, né, os negros como escravos para cá, né, não reconstituíram todos os seus direitos e igualdades, né, social, e assim, não foi que nem uma escritura, né, da princesa Isabel, não é ela que a gente... Mas existe e houve muita luta, né? Correu muito sangue, suor, e então é importante falar isso, né? É importante enxergar isso, porque que nada é dado de graça. Então, eu não estou falando aqui para a gente perder, né, esperança, mas a gente saber que o que realmente muda, que pode transformar a sociedade, é a gente fazer alguma coisa, né? Aí a gente pergunta para vocês por que grupos, né, são invisibilizados, né? Essa invisibilidade, né, das classes, das minorias, essa questão de objetificação, né, essa
questão de tudo mercadoria, né? E a mercadoria para consumo, consumo de trabalho, consumo e desperdício né, de opressão, assim, que é calcada de cima para baixo, ela vem a respingar embaixo, trazendo essa questão assim para a atualidade, né? E isso vem a trazer, né, problemas de saúde mental, né? Vem favorecer, né, porque a gente não flui como um todo, né? Essa sociedade não tem uma integração, não uma integração assim utilizada, né, de maneira oportunista e na questão do poder, mas realmente integração em todos os potenciais, né, todas com que todas as todo esse conjunto, né, que vem beneficiar melhores condições de vida, né. É importante relatar, né, tudo isso para a gente compreender que tá lá atrás, né, é todo um processo. Então muitas vezes uma opressão que ela é feita de forma individual, ela tá lá atrás, né, na origem dela, né, ela vem, né, com esse conjunto, com toda essa trajetória histórica, né, e de status e de estruturas sociais, né, que mantém, né, tudo isso. E os indivíduos às vezes não são conscientes nem percebem, né, tudo isso. Então a cultura tem um papel, né, e a gente vai falar também da educação, que vem originalmente, né, a palavra vem de adestramento, né, não é só a gente faça assim, né, repita, ou que nem robozinho assim cria, né, certos padrões e se mantém sem pensar, né, sem dialogar, sem construir, sem ver esse conjunto, né, articulado, assim, que passa pela organização da sociedade, né? Então dialogar, construir juntos, né, decidir decidir juntos também, né, é um processo que às vezes é árduo e que a gente tem que habituar, né. O que me motivou, né, a falar sobre isso, e seria um tema importante, né, de ser citado nas aulas, assim, eu vi 2 documentários, né, que está aí, que vou ser colocado aí na tela, né, na descrição, que Camp é a Revolução da Inclusão e também A Cidade da Alegria, né, que são documentários que falam da invisibilidade, como eu tinha comentado, né, de assim, pessoas que tu acredita que a vida deveria acabar para elas, assim, no sentido de valorização social praticamente, né, nula, anulada. Então a luta delas, assim, serve como exemplo, né, de esperanças para nós, né. O que eu penso, assim, que importante é a gente ter uma cultura de tentar compreender o outro, né, e a solidariedade ser esse elo, né, de valores da gente construir uma sociedade melhor, né. E a sociedade melhor também, né, da gente estabelecer, assim, um respeito aos recursos que a gente tem, né, que são os recursos naturais, né, porque se a gente não tiver como alimentar, como abrigar, né, todos, assim, a gente vai ser infeliz. A liberdade da gente começa quando também a gente vê melhor aquele que está se esforçando, né? Quando a gente apoia alguém que luta, que se esforça, né? Que está fazendo alguma coisa saudável, né? Então isso gera, né, uma coisa mais saudável para toda a sociedade também. Então a gente como rede, como cadeia, né? E aí o que eu queria dizer para vocês, assim, né? A gente
pode pensar globalmente, agindo no nosso redor, onde a gente está, né, fazendo alguma coisa. Não desconectando, porque também alguma prática que se tem em outro lugar pode ser importante também colocá-la em prática, né, dentro da contextualização, assim, né, que é como a gente trabalha em rede hoje, então de tu não estar isolado no mundo, assim, de tu se conectar para que isso, né, favoreça uma verdadeira evolução, né, humana e consciente, né, então através da autonomia, que é a gente ser corresponsável, a gente ser responsável, né, para a gente gerar uma liberdade, realmente uma liberdade muito maior, né, da gente alcançar, atingir coisas assim, vivenciar muito mais coisas, né, diferente, a gente sendo a gente diferente, mas a gente sendo plural também, né, e a gente pôr em prática, né, coisas que vão dar sonhos maiores, né, sonhos coletivos, sonhos individuais, né, a gente tem um outro patamar de sociedade, né, onde não é o poder da concorrência e dessa estrutura que tem que ser modificada, né. Começa com umas pequenas iniciativas que a gente tem, né, para a gente construir um mundo melhor, né, e a gente ter um final ou um início de alguma outra coisa, né, então a gente tem que pôr em prática e vamos sonhar também, gente, esses ideais, mas lembro que juntando esses dois elementos, né, do sonho e da construção, a gente pode atingir coisas que até então são inatingíveis. Eu deixo esse recado para vocês, né? Eu vou bora lá que eu também vou me preparar para entrar, né, nessa mudança, né? Então vamos para a rua, vamos lutar pelos direitos sociais, esses direitos íntimos de todos os seres humanos. E bora lá, gente, vamos força para nós.